Não, não me deixes só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tu tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tu tens meu coração para pousar. Espírito Santo, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, que linda essa música, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a caminho de Jerusalém. Pode começar, mãe. A caminho de Jerusalém. Depois de nós separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cos. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali até Patara. Encontramos um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia. Embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Continua. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontramos os discípulos dali. Ficamos com ele 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos. Nos despedimos. Ah, não, perdão, tá certo. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Ok, vamos por parte então, glória a Deus. A gente vê aqui que Paulo tá indo de caminho a Jerusalém, né? O título é A Caminho de Jerusalém. Esses lugares onde ele passava, a gente sabia ali que ia se formando igrejas, né? Ia ficando aquele laço de amizade, né? E as pessoas tratavam de aconselhar Paulo, né? No melhor que eles podiam. Mas Paulo era direcionado pelo Espírito Santo, né? Aqui a gente vê que mais para frente que eles estão falando, né, que não querem que ele vá ou aconselham ele a não ir, né, pelo próprio Espírito Santo a Jerusalém, porque ali ele ia sofrer grandes retaliações,
né? Porque ali estavam os judeus, né? O povo com quem antes ele se aliava, agora são os seus inimigos, porque ele é a favor do povo de Cristo, né? Ele está levantando a palavra do Senhor em lugares diferentes, então agora ele vai voltar para Jerusalém e o povo tá falando, cuidado, não vai para lá e tal, né? Mas vamos ver o que acontece. Ele tá indo de caminho a Jerusalém. Ele estava fazendo uma viagem, ele tinha saído, ele estava fazendo uma viagem pela Macedônia e pela Grécia. Basicamente, ele estava despedindo das igrejas, porque ele estava indo em direção a Jerusalém. Então, o que acontece? Paulo estava nessa viagem pela Macedônia e pela Grécia, se despedindo dos irmãos em direção a Jerusalém. Né? Então, ele passou por vários lugares ali, despedindo, mandou chamar um povo, os presbíteros da igreja de Éfeso, né? E no final ali do capítulo 20, a gente vê que ele se despede, né? Ele fala assim no versículo 32 do capítulo 20: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Aí ele fala, né, o testemunho da vida dele: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades, porque ele trabalhava, ele fazia barracas, né, por onde ele passava ele trabalhava. A parte de, né, além de pregar a palavra do Senhor, ser usado pelo Senhor, né, na obra de Deus, ajudar a fundar as igrejas, pôr os presbíteros, né, os pastores, as pessoas responsáveis, formar ali aquele concílio, no caso, né, para que naquele lugar ficasse estabelecido uma igreja também, né, dos discípulos de Jesus. Então aqui ele está dando o testemunho dele, falando: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros, né? Ou seja, com as pessoas que iam nas missões com ele, né? Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, porque Paulo tinha dito, né, que não iam ver, que já não se iam ver mais, né? Porque Paulo estava disposto a ir até a morte, né, pelo evangelho. Ele sabia que ele ia ter que enfrentar essa situação. Porque essa era uma realidade em que os cristãos viviam naquela época, né? Davam sua vida pelo evangelho, acreditavam naquilo com todo o seu coração. Né? Infelizmente a gente não vê muito isso hoje em dia. São poucas as pessoas que estão dispostas a ir até o fim. Não que esse seja o caso sempre, né? Mas Deus tem um plano e um propósito para cada um. Né? Por isso que a gente tem que ser forte e valente. Glória a Deus. Então esse era o propósito, né, de Paulo, e a gente lembra que antes ele era um perseguidor da igreja. Antes ele era um perseguidor da igreja, né? Mas depois Jesus falou para Ananias, lembra? Eu vou mostrar para ele o quão difícil é servir a Jesus Cristo, né? Então, realmente, né, ele estava disposto, ou seja, Paulo realmente teve um encontro com Jesus e ele, né, seus olhos foram abertos. E ele estava disposto, ele amava o Senhor a fazer o que fosse necessário. Amém? Então, aí o acompanharam até um navio. Então, ele estava de caminho para Jerusalém aqui, começa no 21. Depois de nos separar-nos deles, ou seja, dessas pessoas, né, que ele tinha acabado de se despedir, embarcamos e navegamos diretamente para Cós, uma região ali, né? No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Ou seja, estava indo de porto em porto, né, de cidades portuárias para poder chegar até Jerusalém, né? Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga, né? Porque viajavam, ou seja, de porto em porto ali, né? Às vezes
ou seja, nesse navio que ele estava, ia passar por Tiro, deixar a carga esse navio. Encontrando os discípulos dali, ou seja, de Tiro, né? Haviam discípulos ali de Jesus também. Ficamos com eles 7 dias. Então, quer dizer que ali eles fizeram tipo de uma escala, né? De 7 dias. Né? Porque eles estavam rumo a Jerusalém, mas ficaram 7 dias em Tiro com esses discípulos. Eles, pelo Espírito, ou seja, eles quem? Os discípulos de Jesus, dali da região de Tiro, com os quais Paulo se hospedou, né? Pelo Espírito, agora preste atenção que esse Espírito tá com letra maiúscula. E quando é Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus, né? A gente já sabe isso. Então, encontrando os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas como assim? Se era o Espírito Santo quem guiava Paulo, como é que os discípulos de Jesus agora estão recomendando a Paulo, pelo mesmo Espírito, a não irem? Tem alguém mentindo aqui? Não pode ser o Espírito Santo, né? Poderia, de repente, ser os irmãos, achando que era o Espírito Santo? Mas eles eram os discípulos de Jesus, né? Então, o que nos dá a entender aqui é que o Espírito estava guiando a Paulo, mas ao mesmo tempo advertindo ele do que viria, então dando-lhe uma escolha. Porque o Senhor fala, ok, essa é a minha vontade para a sua vida, mas ele não vai forçar você. Dinora, essa é a minha vontade para a tua vida, mas é isso que te espera em tal lugar. Aí Paulo, né, toma a decisão de aceitar, mesmo sabendo que ele ia para Jerusalém, né, ser perseguido ali pelos judeus, passar por aquela situação, né, de perigo de morte, ser preso, mesmo assim ele estava disposto a ir, ok? Muitas pessoas se acovardam, por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque não estão dispostos a ir até o fim. Porque se você fala, mas eu não vou, Deus levantou outra pessoa. Você não é indispensável. Deus quer que você faça aquela missão, porque Ele separou aquilo para você. Mas se você não for, a obra de Deus vai continuar, entendeu? Porque a obra de Deus não depende de você e de mim. Agora, nós que somos filhos de Deus, oramos a Deus para que nós podamos ser úteis na obra do Senhor, que nós podamos servir ao Senhor da melhor maneira, que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. Então, quando chega um momento, a gente não pode se acovardar, né? Não é isso que Deus espera da gente. O próprio Jesus falou, aquele que põe a mão no arado, que não olhe para trás. Quer dizer isso? Que é aquele que põe a mão no arado, porque vai arar a terra, né? Agora, você põe a mão no arado, aí você põe o arado, aí fala assim, não, pera, você começa a querer arar a terra, você se dispõe a arar a terra, mas depois você fala, não, daqui a pouco eu volto e não volta. Você entendeu? Então, esse tipo de gente não está disposto a fazer a obra do Senhor. O que significa isso? Por exemplo, assim como hoje em dia, quando eu terminar a faculdade, ou quando eu me casar, ou quando eu for mais velho, eu sirvo ao Senhor. Né? Ou seja, ficam adiando para servir ao Senhor. O Senhor chamou aquela pessoa, a pessoa já sabe que tem chamado, mas fica postergando, fica adiando, né? Quer colocar tudo na frente. Então, essa pessoa não serve para trabalhar na seara de Deus. Amém? Porque Deus é paciente, Deus é misericordioso. Graças a Deus, Deus tem paciência, conhece os nossos corações, perdoa a gente, tem misericórdia, mas ninguém se zomba de Deus. Então, aquele que põe a mão no arado, que esteja prestes a começar a arar a terra. Né? Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Tá? Então, aqui, ou seja, tanto os discípulos de Tiro, que estavam aconselhando Paulo pelo Espírito Santo a não ir a Jerusalém, né? Quanto Paulo, que também estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito Santo de Deus, para ir a Jerusalém, estavam falando a verdade, só que ali o Espírito Santo de Deus estava dando opção para o Paulo, né? Porque presta atenção que aqui fala que eles pelo Espírito recomendavam, ou seja,
O Espírito Santo usou aqueles moços, aquelas pessoas, aqueles discípulos ali da cidade, para recomendar a Paulo não ir. Mas se ele já estava sendo direcionado pelo Espírito Santo, é como quem diz, ok, você tem que ir para lá, mas eu recomendo que não vá, se você não, né, não tá seguro que é isso que você quer fazer. Porque lá você vai passar por grandes provas. Né? Então ele estava recomendando, não foi que ele falou assim, não, fala para ele não ir. Porque a vontade do Senhor é que ele fosse para lá, porque o nome de Deus ia ser glorificado. Mas ele estava dando a opção para Paulo poder escolher. Amém? Mas graças a Deus, Paulo escolheu fazer a vontade do Senhor. E não se acovardou ou não quis fazer a sua própria vontade. Né? Ah, não, melhor eu vou para o Caribe, pego umas férias, né? Vou de cruzeiro, deixa esse negócio para lá, outra pessoa vai atrás disso. Não, ele não pensou assim. Amém? Ele tinha tido encontro com Jesus. Glória a Deus. Então, ali no versículo 5, continua dizendo: Mas quando terminou o nosso tempo ali, ou seja, em Tiro, 7 dias, né, que eles estavam de escala, partimos e continuamos nossa viagem. Quer dizer, mas, né, aquele mas, começa o versículo 5 com mas, né, dá a entender assim, ok, você falou tudo isso, recomendou, muito obrigada, mas, né, deixa eu fazer o que eu vim fazer. Você entendeu? O cristão tem que ser assim. O cristão tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Tem que ser corajoso e valente. Total que você não vai na tua força. É Deus quem te fortalece. Nossa, mas essa prova é muito grande, mas o Deus que você serve é maior. Se ele te mandou para lá é porque ele vai estar contigo. Então a gente não tem que temer as provações. Porque são passageiras e Deus nos dá vitória porque a gente está com ele. Só que a gente tem que ser forte e valente. Deus não nos deu o espírito de covardia, né? Não quer dizer que a gente queira, né? Ai, eu quero passar por essa prova. Não. Né? A gente teme porque a gente, né? A gente, como ser humano, nós estamos na carne, a gente fica com medo. Mas pela fé em Cristo, a gente sabe que a gente vai sair vitorioso, por pior que pareça a situação, porque Cristo está com a gente, Ele é o Deus da vitória. Ele já venceu esse mundo, não há nada que temer. É uma questão de tempo, né? E Deus vai ser glorificado, porque Deus não vai te meter dentro de uma prova para que o nome dele não seja glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado através de você. A luz de Cristo vai brilhar em você quando você passar por aquela prova e todo mundo pensar que você não vai conseguir, mas você vai conseguir. Vão falar, realmente Deus está com ela. Amém? É isso que acontece. Então ele foi. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Ou seja, foram se despedir, né? E você vê que é um hábito, porque com o outro povo ali que ele estava se despedindo, né? Antes de embarcar aqui para Jerusalém, ele também tinha se despedido dessa mesma maneira, né? Se ajoelharam e oraram, né? Glória ao Senhor. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. No versículo 7, continua lá, mãe. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro aportamos em Ptolemaida. Ptolemaida. Onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo do dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Felipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ok. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro
e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Ou seja, pararam naquele lugar, naquela cidade de Ptolemaída e ficaram um dia ali com os irmãos, né? Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Esse um dos 7, você lembra quando foi estabelecida a igreja de Jerusalém, depois que Jesus ascendeu, que os discípulos ficaram esperando ali no aposento alto o Espírito Santo, né? Porque Jesus falou, não saiam, não vão predicar até que venha o Espírito Santo. Aí veio o Espírito Santo, eles receberam a primeira igreja dos apóstolos ali, né? De Jesus Cristo foi fundada em Jerusalém. E depois foi se difundindo, né? Depois a segunda foi Antioquia, e assim eles iam se esparcindo e predicando a palavra do Senhor. Mas houve uma época em que a obra estava crescendo, né? E eles foram incomodar, ou seja, falaram com Pedro e com João de que eles precisavam que eles ajudassem na distribuição do dinheiro para as viúvas, para os pobres, né? Que ajudassem nisso aí, porque não estava sendo feita essa tarefa adequadamente, né? Então ali eles fizeram uma reunião, né? E junto com o Espírito Santo decidiram que iam escolher 7 pessoas que eram cheias do Espírito Santo, 7 homens, né, que eram cheios do Espírito Santo, para poder ajudar nessas questões administrativas da igreja, ok? E Filipe era um dos 7, tá? Assim como Estevão, lembra Estevão? Estevão foi um dos 7, aquele que foi apedrejado, tá? Então, no caso aqui, o Filipe era outro, né, desses 7, ele era evangelista. Evangelista é quem sai evangelizando a palavra de Deus, né, o evangelho de Cristo. Amém? Então aqui eles chegaram na Cesareia e ficaram na casa de Filipe, né, desse evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas, né, Filipe então tinha 4 filhas virgens que profetizavam, ok? Ou seja, eram profetas de Deus também. Amém? No versículo 10, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. O que quer dizer isso? Aqui a gente vê que uma e outra vez Deus está levantando gente inspirado pelo próprio Espírito Santo para avisar a Paulo. Tem certeza que é isso que você vai fazer mesmo? É a vontade de Deus? É, mas Deus é tão misericordioso e ama tantas pessoas, Deus não força ninguém a fazer as coisas. Que ele tá perguntando não, que ele tá informando a Paulo uma e outra vez através de diferentes pessoas, né? Aqui no caso são profetas de Deus. Que o que vai acontecer com ele em Jerusalém não vai ser fácil, né? Porque você vê o exemplo que ele dá ali, chega esse outro profeta, o chamado Ágabo, e pega o cinto do Paulo, né? Porque naquela época eles usavam, né? Pega o cinto dele e amarra o pé, né? Amarrando as suas próprias mãos e pés, né? Com o cinto, tipo assim, representando para ele, né? Ó, isso aqui você vai passar por isso aqui, né? Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto. O dono deste cinto era Paulo, né? Porque ele pegou o cinto de Paulo. Então, dessa maneira, ele ia ser amarrado pelos judeus, né? Quando ele chegasse em Jerusalém. Ou seja, Deus já estava mostrando para ele o que ia acontecer. Então, tipo assim, assegurando que ele soubesse que a escolha era dele, que a vontade sim era que a vontade do Senhor é que ele fosse para lá, mas dando a opção para ele ver se realmente era aquilo mesmo que ele ia fazer, né? E já ir sabendo que isso ia acontecer. Amém? E no versículo 12 continua dizendo: quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Porque eles amavam a Paulo, eles não queriam que Paulo sofresse, né? Ou seja, até que ponto, né, o crente está disposto a sofrer por Cristo? Né? A gente fala que ama Deus, que a gente, né, dá a vida
pelo nosso Senhor, que nós amamos a Deus mais que a nossa própria vida, mas quando chega essa hora que o Senhor nos apresenta, né, até que ponto? Então as pessoas ali, esses são discípulos de Deus, eram profetas de Deus, né? Eram gente, né, santa, porque inspirada pelo Espírito Santo, mas, né, ou seja, a gente pode até pensar que eles estavam, né, ou seja, indo contra a vontade de Deus, mas na realidade eles simplesmente não queriam que Paulo sofresse, e também porque o próprio Espírito, né, os usava daquela maneira para dizer o que ia acontecer com Paulo. Então eles ficaram morrendo de medo por Paulo, né? Paulo, não vai para lá, porque isso vai acontecer com você. Eles vão te prender, vão te amarrar dos pés e das mãos, né? Então eles rogaram a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Você vê, essas palavras são como um exemplo pra gente, é um chicote pra gente, né, na verdade, porque aí a gente vê o coração de um homem decidido. Um coração de um homem decidido e até o fim por Jesus. Não é esses crentes assim molenga, né? De hoje em dia, muitas vezes, que caiu a primeira chuvinha, já volta para trás correndo, né? Então, assim, aqui ele falou, gente, basicamente, em outras palavras, para com isso. Eu não só tô disposto a ir para lá para ser preso, mas se eu tiver de morrer, eu vou, né? A gente vai ver o que mais ele vai falar para frente aqui. No 14 ele fala, como não podemos, ou seja, no 14 continua dizendo, como não podemos dissuadi-lo, ou seja, né, fazer com que ele não fosse desistir, né? Desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Né? Aí no 15 diz assim, depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Então, o que a gente vê aqui, né, em resumo desse estudo bíblico de hoje? A determinação de Paulo em fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era que Paulo fosse a Jerusalém, sim, porque ali o nome do Senhor ia ser glorificado entre os judeus e também os não judeus. Mas ao mesmo tempo o Senhor levanta discípulos, profetas no caminho, né, no caminho em que Paulo ia para Jerusalém, para alertá-lo do que ia acontecer, dando-lhe então a opção de escolher. Né? Deus conhecia o coração de Paulo, mas mesmo assim fez questão de várias vezes deixar ele saber o que é que ia acontecer, o que estava por vir, né? Que não ia ser fácil. Então, até que ponto, tipo assim, né? Você está disposto a fazer isso por mim? Amém? E é como nós falamos agora há pouco. Graças a Deus, Paulo decidiu, né? Servir a Cristo com determinação, sem olhar para trás. É isso que Deus espera da gente. Porque nós só temos a ganhar em servir a Cristo. Em nos apoiar na força do Senhor. Porque o Senhor sabe que nós somos fracos e nós somos pó. Mas se nós confiamos realmente em Jesus Cristo, se nós nos depositamos na mão do Senhor, entregamos nossas vidas aos pés de Jesus Cristo, nada é impossível para aquele que crê, a palavra diz. Né? E o Senhor... o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, né? Nem que isso signifique a morte da carne. Porque lembra que Estevão serviu a Deus, morreu apedrejado, mas nunca negou o nome do Senhor e ele viu os céus abertos, né? Então, assim, ele diretamente foi para a glória do Senhor. Nós estamos falando de uma eternidade. Amém? Mas aqui, então, a gente vê como a determinação de Paulo, né, nada fazia ele, nada pôde, né, nem mesmo o Espírito Santo recomendando ele, né, talvez, né, não fosse, porque ele ia sofrer. Mesmo assim, ele sabia que essa era a vontade do Senhor e que ele ia até o final.
Então Deus espera isso da gente, que a gente seja determinado, que a gente peça ao Senhor essa decisão, porque é uma decisão servir a Cristo. Você vai falar assim, ai, mas eu não sinto, não tô com vontade, não, né, não tô sentindo isso de... Não, você sentir, o sentir da carne é morte. A carne nunca vai querer fazer a vontade de Deus, porque a tua carne sempre vai querer estar atento a ela mesma, às vontades dela. Mas a gente sabe que a verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus. É aí que a gente encontra a plenitude. Só que para a gente poder compreender isso, a gente precisa estar mais perto do Senhor, ver as coisas com os olhos do Espírito e não da carne. Porque se a gente vê com os olhos da carne, a gente só vê as tribulações, o sofrimento, mas Paulo estava vendo uma meta. Como um atleta, ele estava vendo o ponto de chegada, na sua cabeça, ele tinha sido levado ao terceiro céu, ele já tinha visto a glória de Deus, ele tinha tido encontro com Jesus Cristo, ele não estava vendo as tribulações que ele ia passar na cadeia, que ele ia ser preso, que ele ia ser apedrejado, que ele ia ser espancado, nada disso. Ele estava vendo a bandeira lá no final. Eu tenho que chegar lá. Essa é a minha meta. Porque ali a recompensa dele ia ser gloriosa. Deus já tinha mostrado para ele o terceiro céu, né? Ele fala em uma das cartas, não sei se em carne, não sei se em espírito, mas eu sei que, né, há 14 anos atrás ele fala, eu fui num lugar que os olhos não podem descrever. Então tudo isso, essas tribulações daqui, esse sofrimento da carne, era como uma sombra, ou seja, que os olhos dele já estavam fixos, já estavam postos na meta, na final, no ponto de chegada. Então, todas as coisinhas, né, entre o ponto de chegada e onde ele estava ainda, não ia parar ele de continuar naquela corrida. E é assim que Deus quer que a gente seja, que a gente olhe qual que é a nossa meta, Jesus Cristo. Qual que é o nosso ponto final, Jesus Cristo. Né? Que a gente siga Ele, porque a gente sabe que com Ele nós seremos mais que vitoriosos. Que a nossa recompensa será coisa que nenhum homem ouviu. Amém? E que a gente não perceba as ondas, o tamanho das ondas, como fez Pedro, né, em tal hora que começou a afundar. Mas quando ele pôs os seus olhos em Cristo, então ele pôde andar sobre as águas. Né? O impossível aconteceu. Então que a gente tenha os olhos postos em Cristo Jesus, na nossa meta final, na eternidade, nas coisas do céu, no reino de Deus. Amém? E assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Obrigada, Senhor, por essas palavras, meu Deus. Dá-nos a força, meu Deus, cada dia para perseverar e seguir buscando o Teu rosto, ter os nossos olhos postos em Cristo, meu Deus. O autor e consumador da fé, aumenta a nossa fé, Pai. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda e ajuda-nos a chegar, Senhor, nos Teus braços, Pai. Dá-nos a vitória, Senhor. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém.